Narciso, na mitologia, o jovem e belo grego apaixonado pela própria imagem. Na psicanálise, se tomada ao pé da letra, alguém tão apaixonado pela própria imagem que não consegue ver o outro. De maneira geral, somos todos narcisistas. O narcisismo é estruturante. Sem ao menos alguma pulsão narcísica, o ser humano não sobrevive, pois não seria o que é. Problema ou não está na dosagem, no grau de narcisismo. Esse é um tempo em que narcisos, no mais alto grau, deixaram seus esgotos e cavernas e se exibem publicamente. A política é, quase que naturalmente, um palco para narcisos exacerbados. As artes também, entre tantas outras atividades humanas. Mas as artes, para usar só este exemplo, têm uma peculiaridade. As artes sublimam, transformam o oculto em algo que pode ser visto. Na arte, o que é ou não belo pode ser logo detectado. Na política, o bom, o belo, se é que assim pode ser chamado, exige prazo para ser notado. Já a sujeira, o horror, a truculência, a violência na política saltam rapidamente diante dos sentidos. Isso quando os sentidos estão despertos, apostos. O narcisismo projeta o que o sujeito idealiza. O ideal do bolsonarismo, estamos vivendo, é a demolição, a destruição. Arte. Estreou no Festival de Veneza e na Globoplay Narciso em Férias. Documentário sobre os 54 dias de Caetano Veloso preso durante a ditadura, antes do exílio. Documentário dirigido por Renato Terra e Ricardo Calil, idealizado e produzido por Paula Lavigne. A prisão de Caetano Veloso logo depois do ato institucional número 5, o AI-5. Prisão na virada de 1968 para 69. No documentário, Caetano narra como a prisão trancou também o seu eu, a começar pelos seus desejos eróticos, e ele chegou a duvidar ser a pessoa que era antes da prisão. Não ter visto espelhos durante os 54 dias de prisão é alegoria exata. Caetano Veloso narra também cenas dos interrogatórios a que foi submetido. Um turbilhão de medo, terror, angústia, incerteza e o grotesco e ridículo de toda e qualquer ditadura. Caetano costura coincidências percebidas desde a madrugada que antecede a prisão até a volta para casa já em Salvador, e não para São Paulo, onde morava quando foi preso. O lançamento do documentário pode ser visto como mais uma coincidência. Foi gravado em 2018, mas chega ao público em 2020, no auge do espetáculo narcísico da Jecaria Fascistoide. O depoimento traz de volta a ditadura. Para tantos que não sabem mesmo o que é uma ditadura, documentário extremamente útil. E um contraponto marcante de efeito solar neste momento no Brasil. Documentário lançado no 7 de setembro, dia em que o presidente da República desfilou ladeado por crianças. Ele e as crianças empilhados no Rolls-Royce presidencial, sem máscaras em meio a uma pandemia. Com palavras e ações, desde o início, o presidente da República negou a gravidade do coronavírus. Agora avança o genocídio por ele estimulado e Bolsonaro debocha. Segue defendendo o uso de hidroxicloroquina ineficaz neste caso. E sobre a obrigatoriedade de vacinas, diz: não pode amarrar o cara e dar vacina nele. Coincidências. Narciso em Férias estreou no dia em que o narcísico Messias desfilou cercado pela sombra de quase 130 mil mortos. Narciso em Férias entrega história, inteligência, arte e beleza. Isso mesmo expondo terror, angústia e medo vividos há meio século.
e estreia exatamente quando, meio século depois, desfila um venerador e personificação da ditadura. Por palavras, gestos e ações, Bolsonaro e seu séquito de figuras grotescas, ridículas, são a carantonha da ditadura. De outra forma agora, corroendo instituições por dentro, de novo, mais uma vez, essa gente de volta ao poder. Vida e obra de Caetano e de gerações de artistas de um lado e de Bolsonaro e os seus de outro projetam Brasis distintos. Um Brasil, o seu Brasil, Caetano Veloso disse ao brilhante repórter Cláudio Leal qual seria: todos os meus sonhos buscam o jeito de usarmos nossa anomalia para criar um novo modo coletivo de ser. Outro Brasil, representado por Bolsonaro e os seus, é a própria anomalia. Um Brasil, o que poderia e pode ser. Outro Brasil, esse que está sendo, mas que não deveria ser o que é. Caetano Veloso é um criador genial há mais de meio século. Sua obra está aí. Gerações de então ainda crianças, no meio dos anos 60, assistiam na TV Record o Esta Noite se Improvisa. E lá estavam, entre outros, Caetano Veloso e Chico Buarque, disputando quem mais conhecia a música brasileira assim que Blota Júnior dizia a senha: a palavra é... Mesmo os que não gostam de Caetano Veloso, em alguns momentos são atraídos por sua obra e ou vida. Também por isso, a força da atração, os que o adversam, o combatem, sejam quando tinham ou têm razão, seja por mera birra. Editor e das principais figuras do célebre semanário O Pasquim, a Ivan Lessa se atribui uma frase mordaz: baiano não nasce, estreia. Ótimo que assim siga sendo. Caetano Veloso reestreou no cinema em Veneza, como personagem. Das memórias de angústia, medo e terror na prisão, Caetano Veloso compôs uma das suas mais belas canções, Terra. A ditadura tinha Caetano Veloso e Gilberto Gil como elementos subversivos, inimigos. Compreende-se por incontáveis motivos, alguns agora expostos no Narciso em Férias. Sérgio Porto, o Stanislau Ponte Preta, durante a ditadura, coletou no livro o devastador FEBEAPA, o festival de besteiras que assola o país. O Hoje exige nova coletânea. Ou, para ficar à altura, um catadão dos dejetos dos narcisos que brotam no Bolsonistão. Começa pelo bestialógico de um ideólogo disso aí, mais indicado impossível, Olavo Boca de Latrina. Se acrescente os delírios e as pulsões não reconhecidas por Damares. Ou aberrações produzidas pelo Weintraub e pelo chanceler Ernesto. Junte-se o chorume do 01, 02, 03 e do Zero à Direita, e pelo inspirador de queimadas e estupros da Amazônia, e agora Pantanal. Ele que busca esconder a velhacaria com óculos pretensamente hypados. E Mário Frias, secretário da Cultura e atuando pateticamente como um ator que nunca foi além do suor. Narcisos, juízes que pilotam processos e não de olho nas leis, na justiça, e sim nos espelhos. Disfarçando-se, buscam mesmo poder, como a Rainha Má, tornada bruxa na Branca de Neve. Como fizeram e fazem não poucos. Moro, aquele que se tornou ao mesmo tempo juiz e acusador, e que em seguida serviria a quem ajudou a eleger, Bolsonaro. Sempre diante do espelho e desde o início pensando em traí-lo, em como alcançar mais poder. Aguiar Moro, à frente de assemelhados e demais interessados, uma gestora de espelhos,
à Globo. Com base em uma delação ao Ministério Público, o juiz Bretas acaba de mandar fazer e acontecer com advogados, suspeitos de fazer parte de um esquema para subornar juízes. Esquema que teria desviado no Rio 150 milhões do sistema S, Fecomércio, Sesc e Senac. Sistema S que foi presidido no Rio por Orlando Diniz, tornado delator. Na mira, por ora, Eduardo Martins, advogado e filho do novo presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins. Segundo as investigações, Eduardo seria o trem pagador de juízes nos tribunais superiores. Roberto Teixeira e Zanin, advogados de Lula, entre os investigados. O Assef, ex-advogado dos Bolsonaro, também investigado. A polícia esteve em sua casa. Mas, ao contrário dos demais, o Assef, o anjo dos Bolsonaro, não foi denunciado nem tornado réu. Bolsonaro não é investigado neste caso e Lula também não. Certamente foi só uma coincidência essa operação 2 dias depois de Lula ter sinalizado desejos para 2022. O juiz Bretas é terrivelmente evangélico, da comunidade evangélica internacional da Zona Sul, Rio. Coincidências, sempre coincidências. Bolsonaro já declarou que vai indicar um juiz terrivelmente evangélico para a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal. Isso para daqui a 2 meses, novembro, quando Celso de Mello, o decano, se aposenta no Supremo. Suprema morada de não poucos narcisos de toga. O neoevangelismo é um poder político, econômico e social em ascensão. Em meio a essa crise econômica brutal, o Congresso perdoou dívidas das igrejas no valor de 1 bilhão. Sancionar ou não tal perdão está nas mãos de Bolsonaro. Corrida evangélica pelo perdão do 1 bilhão, pela vaga no Supremo, pelo poder. O juiz Bretas está nessa corrida. Um dia, segundo a Folha de São Paulo, Bretas tirou a Bíblia da sua pasta e decretou: esse é o principal livro dessa vara. Bretas faz lembrar o tema dessa nossa conversa hoje: narcisismos e narcisos. Vejam bem, nos mínimos detalhes, as selfies do juiz Bretas e imaginem Freud e Lacan sorrindo.